Voltamos, ouvintes, com o programa Encontro com a Justiça, hoje aqui entrevistando a professora Helena Teodoro, que ficou nos devendo a resposta a uma pergunta da ouvinte Ana Paula de Nilópolis. Qual é a importância de hoje compreendermos a origem do Dia Nacional da Consciência Negra, professora? É importantíssimo porque cada povo se orgulha da sua história, das suas raízes e da sua origem. O Brasil tem essa pretensa democracia racial, mas, na verdade, é um país racista, sexista e elitista. E se a gente não tiver consciência de que o Brasil foi construído basicamente pela mão de obra negro-africana, que nós não falamos português, como dizia a Lélia Gonzalez, nós falamos pretoguês. São 2.500 palavras bantas inseridas na nossa língua. O português do Brasil é completamente diferente do de Portugal ou de qualquer outra colônia que seja da comunidade portuguesa, da lusofonia, porque realmente há uma influência total. Não é uma simples contribuição do negro à vida brasileira. É uma construção dessa vida brasileira. Do ponto de vista familiar, nós temos as grandes tias das escolas de samba e nós temos as grandes matriarcas nas famílias que, dentro da cultura brasileira, tem uma importância enorme na transmissão de valores. Nós temos toda uma visão de mundo onde princípio masculino e princípio feminino entram em equilíbrio quando dança o mestre Sala e porta-bandeira na escola de samba e quando as mulheres do samba são vistas como independentes, como perigosas, como macumbeiras, como elementos que podem mudar a vida das pessoas, que geram um pouco de medo. E é muito importante que a gente tenha uma consciência de que o Dia de Zumbi, o Dia da Consciência Negra, mostra a dificuldade de se lidar com o poder, a dificuldade de se lidar com a igualdade entre os diferentes, porque lidar com a diversidade é complexo, porque o processo democrático é um processo doloroso, é um processo de você olhar para o outro e não se ver no espelho, mas entender que o outro tem tanto direito quanto você. É você entender que o sagrado do outro é tão sagrado quanto o seu. E o europeu chega aqui com um princípio universalista de verdade. A verdade é dele. A beleza é que ele se situa como sendo belo. A maneira de viver é a que ele acha que seja a melhor. Tem uma ordem, né? E quer impor uma ordem. E é isso que eu queria perguntar à senhora. Nós temos no Brasil as feiras livres, que são remetidas aos mercados árabes, né? Mas temos os mercados populares, os camelódromos, os camelôs, né? Esse tipo de mercado que difere do shopping, né, do shopping center, onde os meninos não podem fazer, os meninos negros não podem entrar para passear, né, que é chamado de rolezinhos, e tratados como criminosos, né? Então, os meninos negros, os meninos pobres, os meninos da periferia, eles podem ir ao mercado popular, mas ao shopping para passear, né, no espaço aberto, eles não podem, e a própria justiça, né, criminaliza, a polícia prende, a justiça criminaliza. Tem uma coisa na história do Brasil, dessa quitandeira, do quitandeiro, do vendedor de fruta, da vendedora das comidas diversas. Da baiana. Da baiana. E que tem o mercado popular, o camelô, essa coisa tão perseguida, né, por essa ordem, né, por esse Estado, por essa ordem, inclusive pela Guarda Municipal, que agora, né, vai passar a usar arma, né, como já não tivesse arma demais na mão da polícia e das milícias. Antes da professora... Né? Então, como é que é essa relação, a senhora que conhece a África, né, desse mercado, esse modo de comprar, de negociar, de adquirir coisas para a vida? Antes da professora responder, permitam-me lembrar que nós temos um personagem na literatura brasileira que é a Bertoleza. Bertoleza é um personagem cruel, porque o papel da Bertoleza foi sustentar o Romão,
o português, até que ele arrumasse uma noiva ao estilo que melhor lhe aprovesse. Ela era quitandeira. Ela era quitandeira e trazia uma tradição de algo que se chama o negro de ganho. Porque o negro de ganho é aquele que vende o produto que ele mesmo produz para que o senhor, o seu proprietário, faça as suas refeições lautas e veja crescer-lhe a barriga de tanto engordar com o dinheiro que o negro de ganho lhe proporcionava. E a propósito, o mês passado, o governador Pezão assinou um decreto declarando a Baiana patrimônio do Rio de Janeiro. Nem tudo que o Pezão faz esmaga. Às vezes ele faz coisas boas como essa aí. Mas, professora... Mas é importante que a gente possa entender que esse sentido de superioridade de um grupo em relação ao outro é alguma coisa que, por mais que já esteja provado que não existem raças, o racismo existe, apesar do conceito de raça não existir. Então, essa maneira que você tem de olhar o outro e vê-lo como diferente e inferior é muito complicado dentro da realidade brasileira, porque o Dia da Consciência Negra deveria ser todos os dias do ano. Não é só um dia que a gente tem que falar da formação básica da vida brasileira como sendo negro, africana, da nossa musicalidade ser negra, da nossa roupa e das nossas bijuterias e da nossa arte, do nosso couro e da nossa mineração ser toda de base africana. Todos os aspectos básicos da vida brasileira estão relacionados a quem construiu esse país. E se a gente parar para pensar, eu perguntaria aos senhores desembargadores, por que o preso não pode trabalhar? Por quê? Professora, é tão perverso isso? Eu e o desembargador Ciro Darlan? É perverso ou é porque só negro trabalhava nesse país e quando se institui um código penal para infração da sociedade dita sociedade real, né? Você não podia impor uma pena de trabalho porque trabalho era coisa para escravo, para negro, e não para elemento que tinha cidadania. Mas olha, então, o governo do Estado está construindo um presídio em Resende que será privatizado, né, e vão obrigar, vai ser restituída a escravidão no Brasil por meio da condenação criminal, né? O Estado está construindo um presídio em Resende que será privatizado. Os empresários estão rindo de orelha a orelha, porque vão ter mão de obra de graça, uma mão de obra gratuita ou semi-gratuita, terão que pagar pela hotelaria, chamam de hotelaria, pela alimentação, então vai lhe sobrar muito pouco, né? Sem direitos, sem possibilidade de reivindicação. Mas não é isso que a gente quer, não, e não é isso que a gente pensa, não. Eu só estou dizendo o seguinte, quando a gente vê o sistema americano, por exemplo, ele entra no presídio, ele tem possibilidade de ter uma formação, de trabalhar, de juntar um dinheiro, de ajudar a cuidar da sua família. A gente tem uma dificuldade muito grande no sentido de uma cidadania plena. O que a gente precisa ter consciência no Brasil é que todos têm direito à cidadania. Quando tem um mendigo na rua ou um homem caído no chão, se ele tiver de terno e gravata, todo mundo corre para ajudar porque ele caiu. Se ele tiver com uma roupa de andrajos, ninguém liga, ninguém olha. Então, esse conceito de cidadania, quem é cidadão, quem pode, quem não pode, é que a gente tem que ver. Se, veja bem, se pensa em uso para os empresários de abuso dos criminosos, etc., é uma coisa. Agora, você pensar numa filosofia de recuperação e de profissionalização de quem está preso, de contribuição na sociedade, como no Quilombo dos Palmares, no grupo dos guerreiros, o exército, ele treinava para defender os mucambos, mas ele plantava para comer. Agora, ele não era sustentado pelos outros grupos, não. Eu vou te fazer um outro convite.
que nós defendamos que não sejam presos, né? Um menino que está vendendo drogas, né, ele não pode ser preso. Eu trabalho com 2 meninos que trabalhavam, né, para, como é que ele dá o nome? Para o movimento. Né, ele trabalhava com salário para o movimento. E tiveram a sorte, né, de serem encaminhados para esse programa que o tribunal tem e que os colocam para trabalhar no tribunal. Adolescentes. São adolescentes, né? Jovens em conflito jovens em conflito com a lei. E ele falou assim, eu gosto de trabalhar aqui. Aqui eu ganho menos, mas eu sou melhor tratado e não corro risco lá do meu outro trabalho. Né? Então é um menino que um dia entrou, né, no tráfico, né, lá abastecendo a boca, o outro como olheiro, né, sem uso de arma, não chegou a soldado, não. E ele tinha um salário regular, né? E não era mais do que ele ganha hoje. Mas assim, aqui eu sou bem tratado. Né? E no final do expediente ele falou assim, que pena que eu tenho que ir embora, eu gosto de ficar aqui. Né? Então essa meninada é a meninada que está sendo encarcerada, assim como as mulheres. As mulheres que estão sendo encarceradas, e está crescente o número de mulheres encarceradas no Brasil, é a mulher que leva um cigarrinho, né, de maconha para o companheiro que está lá dentro. Né? Um companheiro pobre que não tem dinheiro para poder se sustentar com o tráfico pesado que rola dentro do sistema prisional e que não é abastecido por essas mulheres, mas essas mulheres, né, quando tentam entrar com alguma coisa, né, que estão sendo perversamente criminalizadas e presas no Brasil. Os Estados Unidos é o país que mais encarcera no mundo, proporcionalmente à população. Né? Tem cerca de 1.100 presos por 100 mil habitantes. O Brasil está em terceiro lugar. E a maioria da população, assim como aqui, a grande maioria dos presos, né, são negros, nos Estados Unidos e aqui. E olha que os Estados Unidos, ele tem 13% da população negra, né, mas 90% da população presa é negra. Então, eu vou te fazer um convite para a gente repensar isso, ao invés de começar a defender o direito ao trabalho do preso, assim, a não existência do preso, o não aprisionamento, né? Esse, para mim, é um grande problema voltado para a educação, porque, inclusive, menor não tinha que estar trabalhando, não tinha que estar vendendo droga, Exatamente. não tinha que estar fazendo Exatamente. nada disso. Eu Tinha que fui ter escola subsecretária de integral. Direitos Humanos, Direitos Individuais e Coletivos, e trabalhava diretamente com o Degase. E o que a gente buscou fazer no Degase durante o período em que eu estava como subsecretária, estava sob minha responsabilidade, era exatamente verificar como podíamos fazer uma programação de educação, de atendimento psicológico e de amor e carinho para essas crianças que precisam de atenção, que precisam de encontrar apoio e não de serem julgadas. É uma pena, ouvinte, que o nosso tempo seja tão escasso, porque eu tinha programado aqui 3 etapas. Uma eu consegui cumprir, que foi falar na Bertoleza. E a outra, que eu quero falar de 3 mulheres. Quero falar de 3 mulheres, não for a presença da professora Helena Teodoro. Mas olha, eu queria falar a sua pode estar ouvindo. Não, que esteja. Que esteja. Essas duas, uma sua, conhecida de... Uma conhecida... Ele se abstrai desse termo sua, porque mulher não é propriedade. Isso, gostei disso. Eu quero dizer a respectiva companheira do desembargador. Porque se eu tivesse que classificar, se eu tivesse que descrever dignidade, hoje aqui nós estamos aquinhoados, né, com a presença da professora e da nossa Marcinha, nós estamos aquinhoados pela dignidade. Mas querem saber qual é a expressão maior da dignidade que eu conheço? Chama-se dona, ninguém dispensa isso. Eu tive uma assessora, aliás, hoje é minha amiga, que é dona Leila, dona, assim como dona Leila, dona Ivone Lara. Dona Ivone Lara. E depois, se a professora tiver tempo, eu quero falar do pai da Maria Luísa. Eu não sei. Aquele cara, ele era de uma dignidade que é a Maria Luísa. Maria Luísa é uma homenagem que eu presto a ela, que já se foi. E não deixa de falar, professora, nós homenageamos o mês passado
100 anos do Grande Otelo, esse grande ídolo da cinematografia, das artes, do teatro, das artes brasileiras. Nosso Macunaíma, nosso Grande Otelo, internacionalmente conhecido. E eu também quero prestigiar a ouvinte Virgínia, lá da Gávea, que ele diz assim, houve vários quilombos. Por que o quilombo do Palmares se tornou o mais célebre como local de resistência no Brasil? Porque justamente ele resistiu durante 94 anos. Aproveitando, professora, já que a senhora falou aí, de passagem, de Gangazumba. Onde é que entra Gangazumba nessa história dos quilombos? O Gangazumba vem logo no início. Ele era um dos guerreiros da rainha Nzinga de Angola. E ele vem logo no começo. Ele é um dos que cria a ideia de quilombo no Brasil. Quando o Zumbi chega, Gangazumba já era a liderança. E Zumbi passa a ter a liderança depois de Gangazumba. Eles eram parentes, não? Não eram parentes. Alguns não, historiadores falam não. que ele era sobrinho de Não, Gangazumba, não, né? Não eram parentes, não. Porque, inclusive, vinham, o Zumbi nasce no quilombo, numa dessas batidas. Ele é recolhido, é criado por um padre, depois ele foge e retorna ao quilombo dos Palmares. E a gente tem, inclusive, um posicionamento muito interessante. A posição de Zumbi, de resistir e manter a sua integridade e lutar até a morte, ou conciliar como Gangazumba, mas também acabando sendo morto, né? E traído. Então, quando a gente vai conciliar, quando a gente vai endurecer, eu acho que são posicionamentos políticos que vão depender muito do contexto em que a gente está. E veja bem, o problema das nossas crianças e das nossas mulheres está muito ligado a uma concepção de nação. Infelizmente, no Brasil, o projeto de nação brasileira foi um projeto concebido colocando os negros à margem. O Brasil não se pensou, ao ser construído, de incluir 75% da sua população. Aliás, expressamente, quando da Lei de Terras de 1850, se dizia que aqueles que não tivessem dinheiro para comprar a terra não poderiam ser proprietários, porque eles teriam que ficar à margem da propriedade para poder trabalhar para aqueles que pudessem comprar a terra. Então, não só não teve um projeto de inclusão, mas como teve um projeto expresso de exclusão. Exatamente. Inclusive, nós não tivemos nenhum tipo de indenização com a abolição da escravatura, não tivemos nenhum tipo de assistência, e o tratamento dado ao negro hoje é o mesmo tratamento que era dado ao negro que comprava a alforria na época da escravidão e que não tinha ninguém que zelasse por ele, cidadão de segunda categoria, vamos dizer assim. Professora, nós estamos aqui, o programa Encontro com a Justiça, somos aqui 3 representantes do Judiciário. E nós tivemos recentemente a indenização dos presos políticos em razão da ditadura militar, que os excluiu da vida política. Não seria o momento de estudar, através das academias, através dos grandes advogados negros, inclusive, a possibilidade de pleitear à República uma indenização dos negros, não que se deseje a recepção desse dinheiro em pecúnia, mas em respeito, em dignidade, né? O resgate dessa dívida que a nação tem com o povo negro. Você não acha que seria o momento de se organizar, como o Zumbi nos inspirou, para exigir que a República indenize por esse crime cometido durante 300 anos contra a população? Ou cobre daqueles que acumularam capital com a mão de obra. Então, e os bancos, os fazendeiros, a bancada ruralista, né, esse pessoal que enriqueceu. Exatamente, né? Mas a gente, no momento em que fala nesse processo de indenização ou de atendimento a essa população que não
tem atendimento nenhum, ela se bate numa coisa muito interessante, que é o mínimo que o Estado deveria oferecer à população como um todo. A gente não tem um programa de educação satisfatório, a gente não tem um programa de saúde, a gente não tem emprego suficiente, a gente não tem uma programação de casas populares. Quer dizer, apesar de todo o esforço de Minha Casa Minha Vida, de todos os projetos do governo, que podemos falar o que nós quisermos de perda de Lula e de Dilma, mas o único governo que atendeu um pouco mais ao povo, Um pouco mais, é verdade. um pouco mais à população pobre, com certeza. E que já foi o gerou governo uma de ira, Lula e que já, e gerou uma ira Não muito tem grande dessa problema. classe média. Isso a gente não pode deixar de falar. Agora, a situação que vive esse país, que é o segundo país de população negra do mundo, é muito sério. Por que a grande importância do Dia da Consciência Negra? Porque este é um país de maioria de população negra. Nós somos mais de 50% da população desse país. Então, no momento em que nós não damos dignidade nem visibilidade à maioria desse povo, nós estamos colocando o povo à margem da vida do país. Então, nós estamos cuidando dos interesses apenas de uma minoria populacional. E o processo, ouvinte, de destruição dessa identidade, dessa diluição, passa por diversas etapas, né? E a descaracterização do negro, inclusive, foi política não de governo, mas de Estado. Política de Estado quando houve a importação de etnias brancas, como alemães, poloneses, italianos, para substituir a mão de obra escrava na lavoura. Mas essa substituição tinha também, eu ouvi, professor, engraçado, isso em 1950, 49, né, eu ouvi de uma professora dizer assim, não, dentro de pouco tempo nós não teremos mais negros no país. Ela dizia isso. E era... Aliás, em 1970, nós tivemos uma moeda, uma cédula, em 1972, o Brasil editou uma cédula de 500 cruzeiros no governo Médici, e que ela tinha, né, no anverso, começava com um negro, um índio, um negro, aí vinha e terminava com um branco. E o título, o nome dessa cédula é Evolução do Povo Brasileiro. Tá? Essa cédula é a cédula de 500 cruzeiros, a cédula comemorativa do 60º da independência. Não, e aí é muito importante que nós possamos entender o seguinte, quando a gente pega o início do século, a gente vê os primeiros professores, os grandes pintores, os grandes artistas, músicos, todos negros, engenheiros, os irmãos Rebouças. A participação do negro na vida brasileira, ela é básica, ela é fundamental. O Mércio Valentim, que construiu essa fonte que está aqui. Olha, o Emanuel Araújo, no Museu Afro-Brasil, em São Paulo, ele mostra exatamente a mão de obra negra. Desses gênios das artes. A gente tinha questionado aqui, os ouvintes querem questionar. Lógico, se você tem... Mestre Argemiro, né, o Grande Otelo... Ruth de Souza. Ruth de Souza. A gente tem... Tivemos o senador também, José Maurício Dias Nascimento. Garcia, dos grandes músicos conhecidos mundialmente com música sacra. Negro. Padre Negro. Padre José Maurício. Negro. Né? Os irmãos Rebouças. Mas Todo Carlos mundo Gomes... conhece o Túlio Rebouças e não sabe que os irmãos Rebouças eram negros. O Carlos Lacerda, eu estou aqui abstraindo o conceito político, né? Ele era um pouco buliçoso, né? Mas o fato é que... mas ele era filho do Maurício Lacerda, ele tinha uma coisa boa. Não, e mais, ele era tão fixo, tão concreto, que ele dizia assim, como o Fernando Henrique, eu tenho um pezinho na África. O Carlos Lacerda dizia assim, não, eu tinha um primo que era... Ele dizia isso, reconhecia que isso é coisa terrível. Como o Fernando Henrique, eu tenho meu pezinho na África. Olha o meu lado. É um negócio assim impressionante. Inclusive, Dom Pedro teve 15 filhos e deu a todos o nome Pedro de Alcântara e cuidou de todos para que fossem formados. Inclusive, parece que um foi presidente do Banco do Brasil. Mas foram diluídos, professora. Como são diluídos os filhos lá do Jefferson nos Estados Unidos e mais. Existe lá um republicano, que é aquele está sempre tentando alguma coisa,
herói de guerra, McCain, que não esconde que a família tem um ramo negro. Lógico, inclusive a gente tem um presidente negro. E nós temos, eu tenho lá na Casa da Moeda, no histórico da Casa da Moeda, eu sou assessora especial na Casa da Moeda, a gente tem os irmãos Timóteo da Costa, o André Timóteo da Costa e o João Timóteo da Costa, grandes pintores reconhecidos internacionalmente, negros, e que inclusive aprenderam a desenhar na própria Casa da Moeda como profissionais de lá. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos com o programa Encontro com a Justiça, hoje entrevistando a professora Helena Teodoro.